é isso aí, mais um programa. Eu vou chamar o Alexandre. Alexandre, por favor, chega junto de nós aqui, por gentileza. Tudo bem? Fique à vontade, Alexandre. Deixa eu te ajudar aqui com os aparatos. Ajudar você. Nosso ao vivo é o mais ao vivo, possível. Tem que ter vida. E para ter vida tem que ser vivo. É desse jeito. Eu vou pedir para você. Você pega esse violão aí. Pessoal, é isso aí, ó. Estamos aqui recebendo o Alexandre. Ele vai começar fazendo uma música para nós aqui, né? Eu acho fantástico e sempre é uma coisa necessária da vida da gente. A gente tem tempo. Esse assunto hoje é um assunto muito tranquilo, onde a gente vai dissertar alguns pontos da nossa labuta interna, né? Para aqueles que se defrontam muitas das vezes com os sentimentos, né? Ele vai falar um pouquinho para nós sobre a metafísica dele, o sentimento que ele passou para frente aí. Fica à vontade, meu querido. Que música que é essa, Alexandre? Fala para eles aí. Vamos tocar Trenzinho do Caipira, Vila Lobos, para começar a esquentar. Trenzinho do Caipira para começar a esquentar.
Alexandre, que legal, cara, que bacana. Muito obrigado por você ter comparecido, tá? Eu que agradeço, é um privilégio. Trazendo para nós Obrigado, Márcio. esse momento tão íntimo teu. Maravilhoso. Isso fez muita parte da minha vida. Eu acho que está na hora também de tirar o Brasil um pouco dentro da gaveta, né? Principalmente nesse momento de pandemia. A vida ficou muito líquida. Está na hora de resgatar tudo isso. Eu acho que a arte sempre foi a saída histórica para tudo, né? É o que eu penso. Se apresente para o pessoal que está assistindo aí. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem assistindo a esse programa. Agradeço muito, Márcio, mais uma vez, né? E que a gente possamos caminhar juntos, né? Nesse momento tão difícil dessa parte da nossa existência, né? Desse isolamento social, desse distanciamento social, nesse momento pandêmico, que a gente possa se encontrar, que eu acho que é isso que precisa. Pessoal, Alexandre Stanchini, ele que é matemático, literato, e que ele é escritor, consultor, ele que é as diversas formas da psique humana. Ele que não teve em momento nenhum coragem de assumir o seu provento interno. E trouxe ele para falar um pouquinho para nós de filosofia, falar um pouquinho de poesia, falar um pouquinho de arte, falar um pouquinho para nós de música. E esse contato teu com esse mundo, se você sempre foi uma pessoa proativa, sempre estudou, sempre tocou, sempre leu. Márcio, eu sempre fui muito estudioso, mesmo sentindo desde cedo o ardor da vida. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém, principalmente a existência, né, que é bom a gente classificar. Viver é uma coisa, filosoficamente falando, existir é outra, né? E a minha vida dentro do palco da existência, desde cedo, foi muito difícil. Muito difícil. E você lembra daqueles filmes antigos, principalmente americanos, que a pessoa sempre tem uma pessoa dentro de um poço fundo, gritando para ver se aparece alguém para salvar? Então, é tipo o Silêncio dos Inocentes, né? É exatamente esse sentimento que eu sempre tive desde cedo, sozinho, né? Dentro de um poço e tentando encontrar alguém para poder jogar uma corda, mas não aparecia ninguém. E aí você tem duas opções na hora que você começa a sentir esse ardor, né? Ou você se entrega de vez, ou você começa a virar amigo do buraco, que é a única coisa que você tem. E aí eu resolvi virar amigo do buraco, né? Eu comecei a conversar com o buraco, filosoficamente falando. E aí o que eu ouvia? Eu comecei a perceber que quanto mais eu conversava com o buraco, mais eu ouvia o próprio eco da minha voz. E aí começou a filosofia na minha vida. Porque é isso que as pessoas têm que fazer, né? Ela tem que ouvir a própria voz interna. E eu entendi que aquele buraco era a minha voz interna. E tudo que você faz na vida, a vida ecoa. O universo ecoa, né? A vida é assim. A existência é assim, né? E aí eu comecei a entender que pouco importava se eu estava dentro daquele buraco, sozinho ou não. E eu tinha que mergulhar dentro de mim. Porque na hora que você começa a ouvir e sentir tudo que ecoa, você começa a lhe dar conta que você precisa se encontrar e você precisa conversar com a sua consciência. Na hora que você começa a ouvir o eco da sua voz, você começa a lhe dar conta que você tem consciência e que existe alguém dentro de você, que é o seu verdadeiro eu. E Alexandre, você acha que hoje, você na sua vivência, desde 1975, que você veio afluir no mundo, o Alexandre é nascido de Santo André. Santo André, sou natural de Santo André. 1975. Perfeitamente. Ele... 7 de julho. 7 de julho. 7 de julho. Daqui a pouco eu completo 46, hein? E você acha que está faltando silêncio para o mundo? Para poder... O mundo, essa falta do silêncio do mundo permite que as pessoas não venham se ouvir? O silêncio é importante quando há introspecção nele, porque senão ele fica vazio.
O silêncio ele tem que ter introspecção, porque senão torna vazio. O mundo precisa de silêncio, mas de introspecção. É o que eu penso. As pessoas precisam se encontrar, principalmente nesse momento de pandemia, que a vida ficou muito líquida. E o que causa a introspecção? O que causa esse voltar-se, a pessoa, ela olhar-se para dentro de si mesma? Então, para ela olhar dentro de si mesma, ela precisa primeiro aprender a olhar para o próximo e se enxergar no próximo. Aí, ela, por si só, já faz uma introspecção nisso. Para você se enxergar dentro de você, você tem que se enxergar dentro do outro. Talvez é isso que falta no mundo. As pessoas se enxergarem dentro do outro. E perceber que o outro, ele tem que ser respeitado. As opiniões dele têm que ser respeitadas. Precisa respeito. E para isso a pessoa precisa enxergar no outro. E não é o que está acontecendo. As pessoas não conseguem sequer se enxergar dentro delas, olhando só para o próprio umbigo. Não dá para ter futuro assim. Alexandre, você acha que as redes sociais elas vieram ser um karma? Elas vieram... a internet em si, ela veio causar uma confusão no absurdo da vida? Porque a pessoa na internet, o que eu vejo muito nas redes sociais é parafrasear, as pessoas parafraseiam toda hora. Sempre estão parafraseando algum filósofo, alguma frase. Você acha que isso está ajudando o absurdo da vida? Isso ajuda ou isso tumultua mais? As duas coisas. Depende dos olhos que enxerga e da maneira que enxerga. As duas coisas. A rede social, ela pode ser benéfica e maléfica. Ela é uma ferramenta, né? Mas quem é a pessoa que está movimentando aquilo? Quais as intenções dela? Mas você acha que essas frases repetidamente, a pessoa fazendo postagem, mostrando a sua vida, você acha que isso a livra de um absurdo? Ou seja, você acha que ela se sente em si só, acaba sendo mais útil por estar fazendo a exposição, está causando... Como ferramenta eu entendo, mas particularmente... Eu sou contra isso. Na minha opinião, isso não leva a lugar nenhum. Não. Isso é como se a pessoa estivesse dentro daquele poço e alguém acabasse de fechar uma tampa. Tirasse a única oportunidade, a única gotícula de oxigênio dela. É o que eu penso. Eu não acredito que isso seja benéfico. A rede social ela está se tornando muito perigosa, até por questões de intolerância. Justamente, isso está causando uma divisão. Exatamente. As pessoas estão expondo as vidas delas ali, e principalmente nesse momento de pandemia, né? É o que eu falei, a vida ficou muito líquida, as pessoas ficaram muito sozinhas, muito perdidas. E isso é terrível. Isso. Você crê que empatia é a palavra do momento? Não, a empatia não é a palavra do momento. A empatia sempre foi a palavra. Sempre foi. Talvez a empatia seja a palavra que se perdeu no momento. Olha só a questão dos valores. Né? Como o tempo vai passando e os valores vão mudando. A empatia não pode ser a palavra do momento. A empatia, ela tem que ser sempre a palavra, de qualquer momento na história. A empatia tem que existir. Né? Porque se hoje a gente pergunta, a empatia é a palavra do momento, então alguma coisa está errada. Porque é ela para ela ser. Todos os momentos. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente está chegando num ponto que as pessoas estão presas dentro de um quarto escuro procurando o gato preto que não está lá. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, as pessoas estão ficando cada dia mais perdidas, cara. E isso independe da pandemia. A pandemia veio agravar isso, né? A pandemia veio agravar. As pessoas, elas têm que se mergulhar dentro delas. Primeiro você precisa se conhecer, cara. E o mais importante, você tem que produzir e tentar deixar um rastro da sua existência. E como se conhecer? Olha, eu me conheci através do sofrimento.
através do ardor da vida. Mas o sofrimento não é uma coisa que causa alguma estigma? Sim. Uma marca? Para você Sim. ter um sofrimento, você precisa ter um acontecimento. Existe, será uma outra forma de você visitar o sofrimento? Ou o sofrimento te visitar, né? Isso não seria masoquismo? Acredito que não. Acredito que não, porque eu entendo que, é o que eu falei, viver é uma dádiva. É uma dádiva. Mas a existência, ela é amarga para todo mundo. Se você considerar o fato, falando de existência, do existir, não do viver, a partir do momento que o indivíduo nasce, ele já está se encaminhando para a morte, né? Isso falando de existência. Isso por si só já é amargo, né? Então, o importante é você deixar o quê? Você tem que deixar um rastro da sua existência. De que forma que eu estou deixando o meu rastro? Através dos meus livros, através da minha música, através da matemática. É a forma que eu tenho de deixar meu rastro da existência. Então, é as obras. É as obras. As pessoas têm que ter obras na vida, elas têm que ter objetivo. Elas precisam produzir. Para a existência não ser em vão, para a vida não ser em vão. A forma que eu encontrei de deixar um rastro da minha existência é através dos meus livros. Eu encontrei refúgio dentro da filosofia. Porque acontece o seguinte, eu comecei lá na matemática. Tudo começou na minha vida com a matemática. Teve um dia, eu dei aula há muitos anos, em cursinhos inclusive, porque eu vim morar em São Carlos dia 20 de janeiro de 2002. Eu me lembro como se fosse hoje, foi uma manhã dominical, foi um domingo. Foi inclusive, coincidentemente, foi o dia que encontraram o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Foi nesse dia que eu mudei para São Carlos, dia 20 de janeiro de 2002. Eu me lembro desse fato, é difícil esquecer, né? E quando eu morava em Santo André, na década de 90, eu comecei a minha vida como professor de matemática. Você vê como a vida é altos e baixos, né? A existência, ela é... E eu dava aula em cursinho, eu dava aula no Ângulo, em São Caetano do Sul. E era bacana isso, porque chegava no final do ano, os alunos, eu dava aula de matemática, né? E lá a gente era pago para fazer os alunos passarem no ITA, na USP, na Unesp, na Unicamp, universidades federais. Esse era o objetivo, precisava passar no vestibular. Que legal. Aí chegava no final do ano os alunos, professor, bacana, massa pra caramba, consegui, passei no ITA, valeu. Passei na FUVEST, passei na VUNESP, passei na Unesp. Professor, chique, obrigado. Isso me trazia felicidade. Só que por um lado que era nostálgico, cara. Muito nostálgico para mim. Eu ficava pensando, caramba, cara, mas que vida monótona é essa que eu levo, né? Primeiro porque o salário é baixo, né? O país, ele não valoriza professor, né? Porque se valorizasse, o professor ganhava mais que político, né? Não menos. Então não valoriza. E eu cansei de dar aula. Eu falei, caramba, mas legal, o cara passou, está me agradecendo, tal. Sou pago para isso, né? Mal pago para isso no país. Mas eu falei, mas caramba, eu uso tanta coisa dentro da matemática, né? Para resolver N exercícios. Uma hora eu estou usando matrizes. A minha existência começou aí, daqui a pouco a gente chega na filosofia. Uma hora eu estou usando matrizes, outro momento eu estou usando vetores, cálculo vetorial, outra hora eu estou usando derivadas fracionárias, integrais, cálculo diferencial, logaritmo. Eu tenho tanta ferramenta que eu estou usando simplesmente para ficar resolvendo exercício. Tá, quando o aluno vinha me dizer, eu ficava feliz, ele passou. Esse era o objetivo. Mas eu ficava me perguntando dentro da minha existência, mas para que tudo isso? Só para resolver exercício? Não é possível, né? Foi aí que eu comecei a sair do poço, que eu imaginava que eu estava. Estava mesmo. Eu falei, mas eu preciso fazer outra coisa, eu preciso tentar usar isso para outra coisa, para ganhar dinheiro. As consultorias estavam em altas na época, né? O mercado financeiro estava bem aquecido. E essa coisa de profissional liberal estava em alta, né? Eu falei, puxa, mas como que eu faço para deixar de ser professor de matemática, então, e me tornar um matemático? Porque, o contrário que muitas pessoas pensam, são duas funções totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
Às vezes esse país tem um problema cultural com isso, que algumas pessoas, o que você faz? Eu sou matemática, você dá aula onde? Espera aí, você não é obrigado a dar aula, né? Você é matemático, você não está dizendo que você é professor de matemática. Até que um dia, foi aí que a filosofia começou a entrar na minha vida, cara. Até que um dia eu falei, caramba, como é que eu faço para usar todas as ferramentas, talvez para dar consultoria dentro de empresas? Trabalhar, por exemplo, com otimização. Né? Fazer a empresa produzir o máximo possível, com o mínimo possível de custo. Olha que bacana para ganhar a concorrência. Tomar as melhores decisões possíveis, usando matemática. As atitudes, as melhores decisões possíveis para se gastar o mínimo possível. Porque aí você pode jogar um preço competitivo no mercado e não significa que sua margem de lucro vai ser baixa. Depende das vendas. Né? Se você está gastando o mínimo possível, você não precisa jogar o preço lá em cima. E dá para usar modelos matemáticos para isso. Mas como transformar tudo isso, todas as ferramentas, como é que eu vou aplicar na vida isso? Por isso que era difícil sair de ser professor de matemática e tornar matemática. Um campo, né? Ou seja... Até que um dia, eu fui procurar o verdadeiro significado da etimologia da palavra matemática. Porque eu dei aula tantos anos e não sabia sequer o que significava a palavra matemática. E muitas pessoas não sabem. Só para você ter uma ideia, matemática é do étimo grego matema, que para uma boa tradução, aí minha vida começou a mudar. Aí eu comecei a me transformar em matemática e comecei a entender a filosofia. Aí ela começou a entrar. O étimo grego matema significa decodificar. Mas matemático decodifica o quê? Que tipo de decodificação? Decodifica a physis, a natura do latim, a natureza. Então, matemático é aquele que decodifica a natureza, aprende com a natureza. Se você perceber, em particular, a natureza, as suas formas e os seus desenhos, tudo aquilo, tudo isso, tem uma razão de ser. Tem uma funcionalidade muito específica. Com toda certeza, o Criador, quando fez a natureza, ele projetou a natureza com padrões geométricos muito bem definidos. A matemática, ela começa, um breve histórico, rapidinho, só para a gente entrar na questão da filosofia. A matemática, ela começa de um modo bem geral, com os nossos ancestrais primitivos, que se arrastavam de 4 nas planícies das Áfricas setentrional. Ali começaram a fazer os seus primeiros riscos na caverna. Ali começou toda a origem da matemática e o mais importante, começou toda a racionalidade humana. Ali. O primitivo começou a perceber que na ponta do polegar ele tinha uma espiral. E essa mesma espiral ele encontrava na cabeça, nas constelações, no broto do bambu, no broto do aspargo. O primitivo, inclusive, começou a perceber que a água, quando empoçava, o escoar dessa água escoava em movimento espiralado. O hexágono, por exemplo, o hexágono encontrava numa banana de macaco, que é uma banana enorme, cara, que desfolhada placas hexagonais. O primitivo começou a perceber que o hexágono também se encontra nas placas das tartarugas marinhas, nas placas do tatu, é feito de hexágono. As colmeias de abelha são hexágonos. E o primitivo, inclusive, ele percebia que ao abater o animal e colocá-lo na fogueira, a gordura que descia pelas pedras ao amanhecer rachava em placas hexagonais. O pentágono, por exemplo, o pentágono você encontra no corte transversal de uma mão. O pentágono você encontra na estrela do mar, uma estrutura típica de pentágono, e o pentágono, segundo Da Vinci, que percebeu isso, quando o ser humano, quando o homem abre os 2 braços e as 2 pernas, de novo, uma estrutura de pentágono. Então, essa era a maneira do primitivo de decodificar a natureza e perceber a natureza. E essa matemática geométrica, ela vai até 1637, quando, nesse momento na história, chega nas livrarias de Paris, 900 exemplares de um livro de René Descartes, intitulado O Discurso sobre o Método. Então, Descartes propõe, nesse momento, uma nova forma de você decodificar a natureza, de você entender tudo isso, de você observar a natureza e aprender com ela. Será que Descartes acordou muito puto naquele dia e falou, não, hoje eu vou fazer uma nova matemática para ferrar com a vida de todos os alunos de 2021? E talvez dê assunto para os professores para cobrarem suas provas? Não, né? A verdade é que o mundo precisava de um outro tipo de matematização.
E esse cenário, consagrado Revolução Industrial e posteriormente Iluminismo, saúda uma nova forma de se enxergar a natureza. Só para você ter uma ideia, em 1600 as cidades europeias tinham uma população relativamente pequena. 10 anos depois, essa população foi o maior inchaço populacional da história. Então, com Descartes aparece essa necessidade desse profissional das exatas. Porque foi nesse momento da história que sai de cena um profissional chamado artesão e entra um profissional chamado industrial. Quem era o artesão? O artesão era aquele cara que fabricava um par de sapato para o lorde, 2, 3 vestidos para a baronesa. O industrial não tem intenção de fazer isso. Ele quer produzir 10 mil pares de sapatos, 5 mil vestidos. Né? E aí entra essa questão, como produzir o máximo possível, com o mínimo possível de custo. Tem que ganhar concorrência. E aí entra com Descartes, traz esse profissional das exatas, que nós chamamos de matemático. Né? Então, eu descobri, estudando a história, da etimologia da palavra matemática, estudando a história e filosofia, e consegui me tornar, então, um matemático. E é isso que eu faço. Meramente falando, né, Alexandre, só cabe salientar que os filósofos, geralmente da Grécia Antiga, todos usavam a matemática. A maioria, a matemática é o berço da coisa. Bom, e eu vou pedir para você, mas trazer para nós mais um sonzinho de leve. Vamos tocar Baquianinhas, do Paulinho Nogueira. É o que eu falei, vamos tentar tirar o Brasil de dentro da gaveta.
Muito obrigado. Que lindo, que maravilhoso, cara. Pessoal, ó, eu tô aqui com 2 exemplares que eu ganhei. É um prazer. Ganhei desse meu novo amigo aqui, o Alexandre. Obrigado. Que é uma pessoa excepcional, tem uma energia maravilhosa. Meu desejo é que todos vocês estejam sentindo o mesmo que eu aqui. Tomara. Né? Estamos se esforçando para isso. E aqui eu tenho 2 exemplares do livro, de um dos livros dele, de 2, né? Eu fico te devendo o 3º exemplar, cara. Que eu tô sem exemplares. Na semana passada eu doei tudo que eu tinha para a biblioteca municipal. E assim que eu tiver o 3º exemplar, eu trago para você. Que é o Memória em Memória. É o que fecha essa trilogia, é o que está faltando aí. Aqui, ó, tô com Jardim de Abril, Ecos Extemporâneos Etéreos do Meu Pensamento. É o 2º livro. Esse é o 2º, É né? o arrolamento poético e filosófico do livro Espectro. Quer dizer, é o arrolamento. Então, o primeiro é o espectro do amargo paladar da existência. Pois é, a existência é sempre amarga, né? É importante esclarecer que às vezes as pessoas... o amargo, isso deve ser um livro triste. Não é um livro triste e também não é feliz. É um livro pautado dentro de uma filosofia existencialista, onde eu falo da minha existência e eu privo muito o que o existencialismo fala, né? Que é tratar todos os sentimentos com inteligência. Em forma poética. Forma poética. Os 2 são em forma poética. Não, o espectro são crônicas. Cada fase da minha vida, eu criei uma crônica. O Jardim de Abril é um livro poético filosófico. Porque aí sim ele é um arrolamento poético filosófico do espectro. Mas o espectro é um livro de crônicas, onde eu falo da minha vida. Só que eu criei crônicas para cada fase. Que bacana, Alexandre. Na verdade, o verdadeiro espectro do livro Espectro é aquela noção que eu te falei, aquela imagem de você estar dentro do poço conversando com a sua própria consciência. Qualquer leitor que pegar o livro Espectro e começar a ler com olhares pouco apressados, ele vai perceber que eu passo o tempo todo falando sozinho com a minha própria consciência. Esse é o espectro do livro. E é pela editora Vicenza, tá? Aliás, eu quero deixar um abraço aqui para a minha diretora editorial, Márcia Cristina dos Santos, da editora Vicenza. Foi uma pessoa que acreditou em mim. Márcia, obrigado. Editora Vicenza. E qualquer um que quiser comprar o livro, é só entrar lá no site da livraria virtual da editora Vicenza. Vai estar lá o Espectro, o Jardim de Abril e o Memória em Memória. Memória em Memória. Bacana, quem quiser comprar então, tá aí a dica, entra na loja virtual da editora, né? Isso, na livraria virtual da editora Vicenza. Vicenza, e aí compra um livro, experimenta dos paladares do isso. nosso querido Alexandre. Ele dá, o livro Espectro, ele, além de ser um livro, ele é um poderoso instrumento que movimenta todos os tipos de emoções, sensações comuns a todos os indivíduos que um dia nasceram. Só que a gente faz isso dentro dessa corrente filosófica do existencialismo, né? A gente trata a dor, as frustrações com inteligência. É isso que o existencialismo prega, né? E sobre o existencialismo, você acha que o existencialismo, ou seja, a filosofia existencialista, para quem não conhece, é uma filosofia que nasce a partir de dentro do ser e geralmente ela vem do caos interno. Ela nasce das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais profundos. Muitos acabam vomitados e acabam às vezes nem trabalhados, né? Exatamente. E a filosofia existencialista ela tem essa força aí dentro, porque para quem não conhece, está assistindo, ela é onde o homem existe. É o que o Alexandre disse, né? Viver é uma coisa, você já vive, você nasceu vivendo. Existir é uma outra história. Exatamente. Então a filosofia existencialista, ela acredita que o homem tem sua existência no demando caos. Só para dar uma, exatamente, só para dar uma analogia nisso, né? Nessa aula que você acabou de dar agora, teve um momento na minha vida, né, que eu comecei a entrar num caos interno dessa figura matemático e escritor, ou não, matemático e poeta, vamos falar assim. Eu falei, meu Deus, matemático, né, tanta racionalidade, o poeta que está também dentro de mim, né, com tanta emoção,
E agora? Eu comecei a entrar em conflito, cara. Quando que eu tenho que ser matemático e quando que eu tenho que ser poeta? De acordo com tudo que acontece na vida da gente. Quando que eu tenho que ser um e quando que eu tenho que ser outro? Eu comecei a entrar em parafuso, teve uma época. Eu cheguei, inclusive a minha mente começou a formular algumas perguntas loucas na cabeça. Coisas do tipo, o que vale mais, né? Uma coisa que eu me pergunto, minha cabeça quando estava nesse caos, se perguntava, o que vale mais? O matemático que se ilude com a verdade ou o poeta que se ilude da mentira? E o pior, eu formulava perguntas assim na cabeça, o que vale mais? A verdade que arranca lágrimas inconsoláveis? Ou a mentira que provoca um sorriso interminável? Sabe, essas coisas, e acontecia muito. E graças à filosofia que colocou ordem em tudo isso. Filosofia. Não dá para viver sem filosofia. Na filosofia ela tem uma vertente, na verdade aqueles que não conhecem, muitos se afastam, né? Filosofia hoje ela tem um tabu, como tudo, né? Exato. Como você falou, você é matemático, mas você dá aula aonde? Exatamente. E a filosofia ela também tem isso. Falar de filosofia não é tão fácil assim. Claro que não. Eu creio que mais no mundo de hoje, eu pelo menos não sou compreendido, né? Apesar eu tenho uma concordância verbal extremamente, né? Isso eu acho que é um erro meu. Mas falar diretamente, porque o mundo tem se tornado cada vez menos culto do dialético, do léxico. E isso trazem às pessoas a ignorância do conhecimento, de uma retórica, de uma própria ligação. E aonde você, na filosofia, você tem que usar muito isso. Sim. Você tem que ser profundo. Sim, e é por isso que eu fui buscar a etimologia da palavra matemática. E que isso possa ser um vetor para que as pessoas consigam se encontrar a própria etimologia de si mesmo. E Alexandre, uma pergunta. Você acha, você vê filosofia existencialista ela sendo um tratamento para a depressão? Eu vejo. E se cogita isso? Eu vejo sim, porque tratar todo esse caos interno com inteligência pode ser útil para a depressão, sim. Mas nunca ninguém falou isso? Que eu saiba, não. Que eu me lembre, não. Usar a inteligência para tratar isso. Eu acho que toda forma de inteligência é benéfica. Dependendo da maneira que você também manipula, né? As pessoas tem pessoas que são extremamente inteligentes, mas usam essa inteligência para o mal, né? A inteligência também é perigoso. A inteligência também é uma coisa perigosa. Mas é que nem rede social, né? Você tem que saber o que você... Mas se a pessoa que usar a inteligência a seu favor, eu acredito que isso pode ser benéfico sim para a depressão. Porque eu tive depressão. Eu tive. E te ajudou, a Sim, filosofia te ajudou. Inclusive o livre espectro, ele veio no momento da fase da minha vida, pós-depressão. Foi trabalhando a filosofia existencialista, inclusive conversei muito na época com uma psicoterapeuta que me ajudou muito, essa questão de energia, e também com a filosofia existencialista. E eu fui me descobrindo, cara, e fui tratando essas coisas de uma certa forma com inteligência e boa energia. Me ajudou bastante. Muito. Talvez foi a minha saída. E depois veio a música, veio outras coisas, a arte, que também me ajudou. Me ajudou muito. E me tirou dessa, cara. A inteligência. Me tirou dessa. Isso é bacana, Me tirou dessa. Eu aqui pensando, falei, mas será que é o existencialismo em si, ele que mergulha nessas condições? Não seria legal para uma pessoa que às vezes ela começa porque tudo começa com conflito interno. Sim. A dúvida ela é uma dúvida em si, ela é um princípio de filosofia, mas as pessoas não trabalham essa dúvida. Não trabalham, exatamente. E isso aí é onde vem a acarretar alguns males, né? Muitos. E o que nós chamamos de male é como se fosse o mal, ele é antropológico também, né? Porque se pensar assim, numa teia de aranha, a teia de aranha tem vários pontos, né? Isso é antropológico, né? Tudo ligado. Se você mexe num ponto, você viu como a aranha é inteligente, né? A aranha ela faz a teia de aranha dela,
Aí ela puxa um fiozinho, uma teiazinha, e fica lá de canto. Na hora que alguma coisa inserir em qualquer um desses pontos, aquele fio vai o quê? Vibrar. Por quê? Porque um ponto está ligado no outro. Assim é a vida. E o caos interno, para você administrar isso, tem que ter inteligência, como a aranha, cara. Porque você tem que ligar de novo todos os seus pontos, entender isso e tratar isso com inteligência. É necessário. Porque quando o mal interno começa a aparecer, começa a ferrar todos os outros pontos. E aí você vira, se transforma no caos, né? E a teoria do caos é bem isso, né? É a possibilidade de que o simples bater de uma asa de uma borboleta possa causar um tornado, furacão. Isso é o caos. E é isso que acontece. Você já ouviu isso aí? É o que acontece. Essa é a teoria do caos. Uma das definições que eu mais gosto é essa. Ou seja, tem uma ligação muito forte. Tudo. O universo todo é uma teia de aranha. Como eu disse, o Criador, quando fez a natureza, ele projetou com padrões geométricos muito bem definidos e fez um planejamento perfeito. Perfeito. Nós somos projetados, nós somos uma célula, né? Um organismo vivo, uma célula de Deus. Então, filosoficamente, se cada um de nós somos uma célula de Deus, então todos nós somos deuses. Por isso somos capazes. Agora, até onde você vai, isso é um problema seu. Boa jornada, meu amigo. De cada um. Boa jornada. Como consultor, você tem muita provisão, você consegue ter uma provisão, você consegue olhar para frente, você já estuda alguns campos. A matemática ela é muito abrangente, e na questão também da... A matemática muito exata, ela tem uma energia, porque é a conclusão em si é uma coisa muito, né, engrandecedora, é uma coisa muito enaltecedora, porque quando a gente tem uma conclusão, a gente tem uma certeza, né, isso aí acaba engrandecendo a nossa pessoa. Pô, tenho certeza disso. Isso é muito legal, você teve uma afirmação disso. E como matemático, você está prevendo alguma coisa, você está vendo o campo do mundo, analisando a política, como matemático, você vendo, o que você está enxergando? Tá, o que eu estou enxergando... Dentro da matemática. O que eu estou enxergando, principalmente nesse momento, não por causa da pandemia, tá? Isso eu já enxergava, o que eu vou dizer agora. Mas a pandemia veio acelerar certos processos, certas enzimas, que ficou muito claro para mim, né? Antes de chegar, por exemplo, o Covid-19 no mundo e no país, a gente já vivia uma pandemia política e ninguém enxergava isso. Porque a pandemia política veio antes do que o Covid. E hoje nós temos duas. Então, o prognóstico disso é o pior possível. Eu não sei aonde, em particular, o Brasil vai parar com isso. As pessoas estão divididas. Estão lutando por causas assim que não faz sentido. Levantam bandeiras diferentes. E o país é um. O país é um só. As pessoas estão não aceitando mais as diferenças, as divergências, as opções, as orientações. O prognóstico é o pior possível. Não que eu seja um Schopenhauer, um pessimista. Não, eu não sou um pessimista. Eu tinha tudo para ser um pessimista na minha vida, por tudo que eu passei. Mas ainda fui em busca, virei poeta. Acredito no amor. Mas a gente tem que ser realista. O prognóstico é o pior possível. O ser humano está cada dia menos fraterno, cada dia menos caridoso. Eu não tenho como dar um prognóstico positivo nisso. Eu não tenho, porque eu estaria mentindo. Está cada dia mais difícil de viver em sociedade, de encarar o outro como seu irmão, não como seu inimigo. Um jogo de vaidade.
O mundo está cheio de semideuses, como diz Fernando Pessoa, né? Eu já estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Eu uso as palavras de Fernando Pessoa, né? Eu nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada, né? Todos os meus amigos têm sido campeões e tudo. E eu, que muitas vezes tenho feito vergonhas financeiras, tenho ficado sem tomar banho, eu verifico que não faço par nisso tudo. Todo mundo que eu conheço são todos príncipes na vida. Podem as mulheres não terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como é que eu vou olhar para esses semideuses? Aonde que tem gente no mundo? Eu não estou mais achando gente no mundo. Está cheio de semideuses, donos da verdade, saber absoluto. Como é que eu vou te dar um prognóstico bacana, positivo? O futuro é sombrio, muito sombrio. Eu estou sendo muito sincero, muito realista, muito sombrio. Muito sombrio. Há esperança. O amor ainda é a melhor saída. O amor sempre foi a melhor saída. Amar vale a pena. O bom poeta é aquele que sofre, né? Eu acredito nisso. Não queremos sofrer, só salientando isso, né? Mas não queremos sofrer. É os percalços da existência. Sim, por isso é muito interessante tudo isso que você falou. A palavra que mais nos une é aquela, né? O amor, né? É o amor. O amor é o que nos livra do óbvio, né? E a verdadeira amizade é uma forma de amor. É uma forma, né? Então é o que Vinícius sempre falava também, né, cara? Pode morrer todos os meus amores, vou sofrer muito. Muito. Mas enlouqueceria se morresse todos os meus amigos, né? Então, aliás, está aí uma das minhas maiores frustrações da minha vida, o dia que Vinícius morreu. Porque o dia que ele morreu, eu perdi a esperança de poder tomar um café com ele e verificar em loco se esse cara é humano. O Vinícius acho que não era humano, cara. Era um avatar de tudo que ele escreveu, todas as obras dele. E eu ouço aquela música que ele escreveu, Eu Não Existo Sem Você, eu não consigo deixar de chorar, cara. Insensatez, falando de amor. Quem conhece o Vinícius, aquele cara eu acho que ele não era humano. Eu acho que um mutante, um avatar, ele era um ser humano, mas humano eu tinha dúvidas. E quando ele morreu, eu perdi a esperança de poder verificar isso. Que saudade. Que saudade de Vinícius, de Tom, daquela época. Isso que realmente... Saudade. Mas nós vamos, acho que existem pequenos focos que ainda não se apagaram. É a esperança. Não se apagaram. É a esperança. E Alexandre, projetos para o futuro, você tem algum? Projetos para o futuro algum lançamento de algum outro livro que você já esteja trabalhando, se alguém precisar de consultoria tua, esse espaço é teu. Consultoria... A gente trabalha com modelos matemáticos, trabalha na área de otimização e é produzir o máximo possível com o mínimo possível de custo. Qualquer empresa que estiver ainda sobrevivendo nessa pandemia e quiser uma consultoria, tomar as melhores decisões, é isso que a gente faz como matemático. A gente desenvolve modelos matemáticos para que eles tomem a melhor decisão por nós possível. Música, continuo, né? Continuo dando minhas aulas de música, continuo dando minhas aulas de xadrez, continuo resolvendo exercícios de matemática para quem precisa. É só pagar, né? É só pagar, porque de graça eu não faço, tá, né? Certo. Tem que pagar, né? Você quer um serviço de qualidade, você paga. Aí você paga bem, porque aí você vai ter alguma coisa de qualidade, né? Tem que pagar bem para ter qualidade. É o mercado, né? E é isso que a gente faz. Estamos sempre à disposição. Legal. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Esse bate-papo, né? Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero que o pessoal em casa tenha gostado. Eu acredito que foi muito frutífero, né? Esse bate-papo aí. É uma coisa temporânea. Temporânea. Atemporânea como nós somos atemporais. Exatamente. Nós puxamos o extemporâneos, né? Para trazer isso. Exatamente. Exatamente. É isso que a gente está, então tudo muda. Tudo muda. Tudo em constante vibração. Nada é permanente. Nada é permanente. Então eu acho que quem gosta de mudar gostou desse papo. Eu tenho certeza que sim. Quem tem a mente aberta deve ter adorado.
degustou do seu som, que eu ficava ouvindo mais umas 10 músicas aqui suas, Obrigado por você. Eu agradeço demais o espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Márcio. Obrigado por você ter me encontrado. Você é talentoso. Porque uma pessoa que acha talento tem que ter talento para poder encontrar, né? Porque se não tiver talento, também você não encontra. Então você é um cara talentoso. É um prazer estar do seu lado. Você é um amigo, viu? Muito obrigado. E obrigado a todos que estão assistindo. Eu que agradeço. É um prazer, eu cara. encontrei porque você está aberto. Você um está prazer. na vertente. Sempre. Você está aí no ar para a gente compreender. Sempre. Mente aberta, coração aberto, casa aberta. Vida aberta. Deixa acontecer. É assim. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Você quer fazer uma música no final para nós? Vamos fazer Tristeza? Vamos fazer Tristeza? Vamos fazer Tristeza. Do Haroldo Lobo. É uma música bacana, um arranjo bacana. Pessoal, ninguém vai chorar não. Se ele tocasse coisa triste agora, né? Não, mas ele vai... Fica essa tristeza do Haroldo Lobo Benitinho. Foi uma música que o Vinícius, que o Toquinho tocou com o Vinícius em 1975, o ano que eu nasci, cara. É um arranjo bem bacana. Um violão brasileiro bem gostoso. Vamos lá.
Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Peço a todos vocês que assistiram esse programa, que estão conosco até agora nesse momento, acesse o Facebook do Papo Reto com Bigode, curte a página lá, dá uma força para nós. Vamos continuar com essa iniciativa. Acesse lá também o YouTube da Feedback Records, do nosso querido amigo Thiago, nosso produtor aí, que está junto de nós. Curte a página lá, curte o YouTube, ativa o sininho, tá? Vamos fazer parte de tudo isso aí, dia após dia. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, mandar um abraço para Fátima lá em Ibaté, pro Wagner lá em Ibaté, pro Eduardo, para todos vocês que estão assistindo. Se me esqueci de alguém mais aí, peço desculpa, tá? A noite foi maravilhosa, foi agradável aqui. E se quiser falar das considerações finais, por favor, fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado. É uma noite muito especial. Eu quero pedir desculpas por alguma suposta imperfeição musical, porque eu tomei vacina hoje e meu braço começou a doer pra caramba aqui agora. Mas tentei fazer o melhor possível. E agradecer a todos que estão assistindo a gente. E o que eu posso desejar, além de fazer agradecimentos a todos, eu desejo a cada um de vocês, desejo para o mundo todo, o mesmo sentimento que eu tenho quando eu acordo todas as manhãs, quando eu desperto. É aquele sentimento de você não precisar mais de nada na vida. Então é o que eu desejo para todo mundo. Muito obrigado. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá certo? Pessoal, tenham uma boa noite. Curte a página, assiste a programação. Quem não assistiu, passa pra frente. Quem tá, passa o link para todo mundo tá assistindo aí. Vamos estar trazendo mais conteúdo. Eu espero a gente fazer logo mais. A gente vai trazer mais livros com certeza do Alexandre, mais histórias do Alexandre aqui junto de nós. A vida segue. E a vida que segue. Sempre movimento. Sempre movimento, né? Não pode parar. A todos uma boa noite. Fiquem com as boas energias, com a canção que está soando e continua soando nos nossos corações aí. Até mais, uma boa noite a todos e obrigado, hein? Boa noite. Obrigado.